Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para passar para vocês um guia de estudos muito especial para o concurso da SEDUC 2017. Estamos chegando aí na nossa reta final da SEDUC e hoje, tá, esse nosso guia de estudos, que é o nosso boletim semanal, importantíssimo para o concurso da SEDUC, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a prova de professor. Ah, professor, eu estou fazendo o concurso para apoio, para técnico, não vou assistir esse guia de estudos. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque é muito importante esse guia de estudos aí que eu vou passar para vocês, tá? Muito importante mesmo, né? Então, vem comigo aqui, né? Professor, prova de professor foi aplicada agora no domingo, dia 17, no período da manhã tivemos a prova objetiva e no período da tarde nós tivemos a prova subjetiva, né? Ok, né? Então vem comigo, vamos comentar essa prova. Inclusive hoje eu, professor Luiz, irei corrigir 5 questões e vou tecer comentários importantíssimos para vocês, né? Então vem comigo, vamos analisar, vamos falar um pouquinho sobre essa prova aí, né? Então a prova está aqui, foi aplicada no dia 17, tá? Domingo. Essa prova foi aplicada no dia 17, domingo, período da manhã. No dia 18, tá certo? No dia 18, aproximadamente às 16 horas, tá? A IBFC liberou o gabarito preliminar e liberou também as provas, né? No próprio dia 18, o professor Luiz elaborou esse slide e hoje, tá? No dia 19, terça-feira, às 7h30 da manhã, eu estou gravando esse vídeo para a galera aí e espero que esse vídeo chegue a você ainda hoje, né? Então é o seguinte, vamos lá, vamos analisar a prova aqui de professor, né? Lá no edital, né, isso vale a pena a gente ressaltar, é o seguinte, né? Lá no edital, estão aqui as questões. Então no edital consta, né? Conhecimentos básicos, gerais e específicos, ok? Bacana, isso aqui é estrutura para todos os concursos, né, para todos os cargos, tanto de apoio quanto de técnico. Então, vem comigo, olha só. Então, língua portuguesa e raciocínio lógico eram 15 questões, né? O examinador fez a seguinte distribuição: 12 de língua portuguesa e 3 de raciocínio lógico, né? E aí, professor, já está sinalizando. Essa deve ser também uma paridade a ser aplicada nas próximas provas, ou seja, o examinador, a banca IBFC, quis priorizar os assuntos de língua portuguesa. Está aqui, tá? Vamos lá. Noções de ética e filosofia, ou conhecimentos gerais, história e geografia e noções de informática. Total, 15 questões. E aí, professor? Aí o examinador fez o seguinte, ó, 5, 5, 5. Bacana, tá? Sem surpresas aqui no conhecimentos gerais. Deve seguir essa mesma proporcionalidade. E aí, prof? Aí eu já vou passar uma dica para vocês, tá? Ah, professor, eu não gosto de ética e filosofia. Cara, papo reto, você vai ter que estudar ética e filosofia, porque são 5 questões aí, viu? Então, assistam aulas do professor Jesus. Aí nós tivemos conhecimentos específicos, né? Conhecimentos específicos, aqui foi uma grande surpresa para nós, né? Porque, ó, de 40 questões aqui, ele cobrou 35 questões, ó, tá certo, da disciplina específica e apenas 5 questões de legislação básica, lembrando que nós tivemos inúmeras legislações, né? Então, aqui, na minha opinião, foi desproporcional, né? Nós esperávamos aí 25, 15, 30, 10, não 35, 5, né? Então, essa aqui foi a distribuição aqui, foi a distribuições das questões por assunto. Bacana, muito importante. Resumindo para vocês, conhecimentos básicos, tivemos uma leve surpresa, 12, 3, sinalizando para as próximas provas que a prioridade é a língua portuguesa, né? A parte de conhecimentos gerais, tranquilo, 5, 5, 5, está na medida. E a parte de conhecimento específico, nós tivemos uma surpresa. Bacana, então isso aqui é para a prova de professor.
Ok, né? E agora, professor? Saiu o gabarito, aqui está o gabarito, né? E agora, conforme prometido, nós estamos convidando os nossos professores. A partir de hoje, terça-feira, nós já iremos corrigir as provas e sinalizar se tem alguma questão que caiba recursos aí, né? Então, vem comigo aqui, quero explicar para vocês o seguinte. A língua portuguesa, já convidei o professor César Bodão para corrigir a prova de língua portuguesa. Bacana? Então, vocês vão ter aí um comentário dessa prova do especialista, professor César Bodão. Raciocínio lógico e matemática, professor Jefferson Fiel, também nós já acionamos o professor Jefferson, ele vai estar corrigindo essas 3 questões. Filosofia e ética, nós convidamos o professor Jesus para corrigir essas 5 questões. Muito importante isso aqui, cara, tá? Porque aqui, ó, tá? Esse aqui é um assunto muito subjetivo. Então, cara, vocês têm que assistir essa aula aqui. É importante demais essa aula, né? História e Geografia de Mato Grosso, o professor Marcelo Alonso e o professor Edenilson já foram acionados, né? Noções básicas de informática, o professor João Kleber também já foi acionado. E a legislação básica, eu, professor Luiz, eu vou corrigir essas questões agora para vocês, tá? Inclusive, eu vou fazer vários comentários sobre o modus operandi da banca IBFC, ok? Então, vamos lá, né? Na prova de legislação básica, tá? Nós tivemos aí muitas resoluções do Conselho, né? Muitas leis. Tivemos a LOPEB, que é gigantesca, e o examinador optou só para cobrar 5 questões, que eu achei muito pouco 5 questões, teriam que ser no mínimo 10 questões da legislação básica, né? E as provas, os assuntos que foram cobrados foram esses, ó, apenas 4 assuntos, ó. ECA, LDB, LC 04 e a lei 7.040, né? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, LC 04, Estatuto do Servidor Público, e a Lei 7.040 é a lei aí referente à gestão democrática nas escolas. E aí, professor? Todas as questões foram letras da lei, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Na correção, vou passar várias dicas para vocês fazerem aí. Já estou pensando no cargo de apoio e no cargo de técnico para vocês fazerem as suas revisões, né? Vou dar umas dicas importantes para vocês pontuarem 100% disso, tá? Mas o que sinalizou? A banca pegou as leis maiores, né? Ó, a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Acredito eu que deve-se repetir essa proporcionalidade para a prova de apoio e também para a prova de técnica, 2 questões. LDB provavelmente vai cair, e a LC, né? LC também. Aqui eu senti falta da LC 50, né? 98, porque é uma lei bastante específica, bem específica da educação, né? E por que eu senti falta? Mas é aquilo que eu falei para vocês durante as aulas, né? Como na nossa... Se você for olhar aqui, cara, o que acontece aqui? Né? Nós não temos um sistema de regulamentação de leis bastante unificado como tem o governo federal. Então, o examinador, na minha opinião, deve ter ficado com medinho aí de elaborar alguma questão e esse dispositivo já esteja revogado. Tá? Revogado. Então, ele tomou essas preocupações aí em relação a isso. Ele ficou com medo disso. Então, ele pegou o quê? Somente leis federais. Por quê? Porque já são mais consolidadas, pena que colocou no edital e mandou a gente estudar esse assunto. Eu achei isso... ficou muito grande o assunto, né? Muito grande o assunto e pouco cobrado, né? Mas ok, vamos lá, né? Então, vamos explicar para vocês aqui, né? Primeiro, as 2 questões da ECA, né? ECA, que é Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Vamos lá, vamos para a questão e vou fazer os comentários importantíssimos. SEDUC MT 2017 BFC, cargo de professor. Tá? Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 96... assinale a alternativa correta sobre o Conselho Tutelar. Vem comigo, tá? Aqui não é apenas uma correção, tá? Aqui é muito mais que uma correção, tá? Eu não quero somente chegar na resposta, eu quero passar para vocês o entendimento, o modus operandi do legislador.
Antes de falar sobre isso, eu tenho que fazer um negócio. Poxa, gente, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069 de 1996. Está errado, gente. Ó. É de 1990, né? Está errado, né? O examinador errou no comando da questão. Ou seja, ele teve um descuido, isso aí foi um descuido, com certeza, né? Ele não teve aí, não tomou aí as medidas preventivas aí para evitar esse tipo de erro. Professor, pergunta que não quer calar. Diante desse erro, professor, eu posso fazer um recurso? Claro que pode fazer um recurso, tá? Claro que pode fazer um recurso, né? Porque alegando que esta lei 8.069 de 96, ela não existe. Realmente, a lei é de 1990. Só que, particularmente, eu, se fosse julgar esse recurso, eu não daria provimento ao recurso, né? Porque eu ia alegar um erro de digitação, a lei é 8.069 e o conteúdo é o certo, entendeu? Então, eu não daria provimento. Mas pode fazer? Claro que pode fazer o recurso aqui, mencionando aqui o erro do ano da lei, né? Ah, professor, dá uma orientação do recurso. Claro que eu dou. É dizer que o comando da questão, a lei mencionada, ela não existe no nosso ordenamento jurídico. Ponto. Só isso. Não existe essa lei, né? Tá certo? Não existe essa lei aí. Tá? Ok. Então, primeira consideração. Agora vamos para o comando da questão. Assinale a alternativa correta sobre, olha só, o conselho tutelar. Professor, e agora? Interessante, né? O examinador aqui foi bacana demais. Ele delimitou o assunto dentro do ECA. Apenas o conselho tutelar. Ou seja, de uma das alternativas do conselho tutelar, né? Então, o conselho tutelar, eu não vou responder as perguntas agora, eu vou dar só uma corrida de olho para você entender. Ó, em cada município haverá no mínimo um conselheiro, tal, entendeu? Conselho tutelar, 2 reconduções do processo, né? Ou seja, olha só, então o assunto é o quê? O assunto é conselho tutelar. Indo lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 132, diz o seguinte, tá? Isso aqui é importante porque isso nos vai sinalizar como pensa o examinador da EBFC que deve replicar este conhecimento nas demais provas, né? Em cada município, de cada região administrativa do Distrito Federal, tá? Haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, olha aí, 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Então, isso aqui é o quê? É a composição do conselho tutelar. O que eu já observei da banca IBFC é o seguinte: a banca IBFC vai trabalhar, não só nessa questão, em outras questões da IBFC, exatamente isso que eu marquei em vermelho, né? Ó, quantidade mínima, um conselho tutelar, 5 membros, 4 anos de mandato, uma recondução mediante processo de escolha. Então, essas aqui são as questões, né? Ok? E aí, professor? E aí, eu digo para vocês o seguinte, números, né? A banca IBFC adora números, né? Principalmente a de lei. Vem comigo aqui, vamos já fazer aqui a leitura aqui. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. Ok. Composto de 5 membros. Está errado. Não são de 3 membros. É composto de quanto? 5 membros. Olha como pensa a banca IBFC, né? B. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composta por 5 membros. Bacana. Escolhidos pela população local para o mandato de 2 anos. Está errado. Não são 2 anos, não é isso? Mandatos de 4 anos, né? Então, eu não vou nem, quando eu encontrar o erro, já vou parar a questão, né?
Isso aqui é uma técnica para você ganhar também tempo, né? Tá certo? Vamos lá. 5. Em cada município haverá no mínimo 2 conselhos. Está errado, porque em cada município e no Distrito Federal haverá um conselho, né? D. Em cada município haverá 2 conselhos. Fora, errado, é uma. Em cada município, letra E, haverá no mínimo um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Correto, 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 né? Então está aqui para vocês, letra da lei, gabarito correto é a letra E, tá? É a letra E, é o gabarito correto, né? E aí, professor? Aí, então, o modus operandi da IBFC na parte de legislação vai ser Ctrl+C e Ctrl+V da legislação. E, além disso, tá? Na correção desse exercício, é claro que eu sempre comparo com questões passadas para verificar que se a banca está seguindo a interpretação. E, pasmem, eu encontrei uma questão da IBFC aplicada este ano, em 2017. Olha só, né? Considere as normas da Lei Federal 8.069, de 13/7/90, assinale a alternativa correta sobre o Conselho Tutelar. É exatamente o artigo 132, cada município, no mínimo, um conselho tutelar do órgão integrante da administração pública local, composto por 10 membros. Está errado, né? Olha aí, cada município, um conselho, 7 membros, 10 membros. Aqui, e em cada município, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhido pela população local para mandato de 4 anos e permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. E, pela coincidência, também a letra E, ou seja, assunto repetido. Tá? A banca repete assuntos, não é exatamente igual, tá? Porque mudou esses numerozinhos aqui, 10 membros, tá certo? 3 membros, né? Só mudou isso, mas o modus operandi, a forma de cobrar, não mudou. Isso sinaliza o quê? Que nas próximas provas, o examinador deve seguir esse padrão de cobrança, né? É um padrão decoreba, né? Padrão decoreba aí. Então o aluno aí vai ter que dar uma lida aí, principalmente em composição de conselhos, essas coisas aí que a banca está acostumada a cobrar, tá? Próxima questão. SEDUC, MT, professor, IBFC 2017. Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 96, assinale a alternativa correta sobre o que é denominado a favor, ou sobre como é denominado o favor, olha aí. Então, olha que coisa interessante. O favor. Só pela interpretação de textos aqui, você já consegue encontrar aqui a resposta, quem tem já aí um vocabulário aí bastante avançado, né? Que poderá ser concedido antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de um ato infracional, por iniciativa do Ministério Público, como forma de exclusão do processo, exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e a sua maior ou menor participação do ato infracional, né? E aí, prof? E aí eu vou falar para vocês, vamos lá, né? Antemão, esse aqui, olha só, gente. Professor, eu não sei a lei, professor, eu não conheço a lei. Será que eu consigo acertar essa questão? Consegue, vem comigo aqui. Vou tentar explicar para vocês como que nós chegaríamos aqui sem a interpretação da lei, né? Favor. Então, eu estou procurando o quê? Um favor. Um favor que vai exclusão do processo antes de iniciado o procedimento. Ou seja, qual que é o nome do favor? Tá certo? Que você cometeu alguma coisa, pisou na bola, um ato infracional, porque crianças não cometem crimes, né? Ato infracional, porque a imputabilidade penal, salvo engano, é o
6, né, da Constituição Federal, aos menores de 18 anos, não pode imputar aos menores de 18 anos esse dispositivo. Vem comigo aqui, né? O cara, antes de ser processado, ele vai receber um favor que vai excluir esse processo. Qual que é o nome disso? Remissão. Ah, professor, remissão aqui, ó. Ó. Se você buscar o Aurélio, você vai perceber que tem derivações de perdão. Então você vai ser perdoado, atendendo aqui, ó, as personalidades as circunstâncias, consequências do fato, não teve tanta implicação, não teve contexto social, tá? Bem como a personalidade do adolescente, a sua maior ou menor participação do ato, ele pode ser perdoado do processo, né? Representação não, representação é denunciar o cara, pronúncia não, pronúncia para o julgamento lá do júri, decadência você perde o direito, a prescrição você perde o direito de ação, ou seja, só pela interpretação você consegue chegar na letra A. Tá? Então, dica para vocês, gente, dica para vocês. Ó, eu resolvi dessa maneira, agora eu vou resolver de outra maneira, preste atenção. Tá? Isso aqui eu resolvi de acordo com a interpretação. Ah, professor, eu não consegui estudar todas as leis, professor, eu não consegui ler todos os artigos, caiu. Aí eu vejo no comando da questão o numerinho de uma lei. Tá? Aqui está errado, aqui é 90, vocês sabem disso, né? Que o ECA é de 90. E eu já vi que essa lei, eu sei que essa lei trata do ECA, mas eu não estudei essa lei, não deu tempo, professor. Eu queria, mas eu não consegui. Aí eu já vou chutar de cara. Nunca faça isso, cara. Tenta com calma, respire, estado emocional equilibrado, que você consegue, sim. Aí, ó, consegue. Aí, né? Por exclusão, pela interpretação, você conseguiu. Tá? Às vezes isso dá certo, né? Agora, o correto era somar esse conhecimento cultural, desse discernimento que eu acabei de passar, que essa aqui é uma questão que está expressamente previsto no artigo 126 da Lei 8.069, da remissão. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão. Essa remissão aqui é o favor que diz no comando da questão, ó. Como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do adolescente e a sua maior ou menor participação do ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária, o caso juiz, né, importará na suspensão ou extinção do processo. Então, gabarito a letra A. Aí as duas alternativas que o aluno tem, né? Então, o aluno tem. Bacana? Ótimo, né? LDB. Né? Outra questão que foi cobrada é a questão sobre a LDB, Lei das Diretrizes de Base, né? Que é a Lei 93/94 de 96. Né? Foi cobrado no concurso da SEDUC apenas uma questão, e essa questão aqui foi letra da lei também. Vem comigo aqui. SEDUC MT 2017, BFC, cargo de professor. Considerando as disposições da Lei Federal 9.394, de 20 de 12 de 96, que estabelece as diretrizes de base da educação básica nacional, assinale a alternativa correta sobre a educação física. Olha o pensamento do examinador. Tá? Nós já vimos outras questões da IBFC, que dentro de leis, ele escolhe um assunto. Né? Então, ele fala, eu vou cobrar o assunto sobre educação física, né? Então, educação física, ele quer o item correto. E aí, professor? E aí, vamos lá, né? Vamos ler. Então, o que acontece? Antes da gente ir para as alternativas, vamos lá na LDB para fazer uma leitura breve. O que fala sobre educação física? Artigo 26, parágrafo 3º. Tá? A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultada ao aluno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipóteses. Né? Voltando aqui para o parágrafo 3º, no capítulo do parágrafo 3º, diz o seguinte, ó,
Então, o cara vai elaborar uma questão sobre isso. Padrão da IBFC. Tá? Então, ele coloca o CAPT no comando da questão e vem todas... Cara, a banca IBFC adora alternativas assim, ó, com itens. Tá vendo? Ó? Pode ser com incisos, pode ser com parágrafos. Então, dica para a galera, na revisão de véspera, você vai pegar as leis assim, tá? Onde você vê aqueles artiguinhos que tem vários incisos, dá uma lida nele. Ou vários parágrafos. A gente vai fazer uma questão daqui a pouquinho, da LC 04, que ao invés de incisos, ele cobrou o quê? Parágrafos, né? Tá? Então, vem comigo aqui. Ó, modus operantes, como pensa o juízo de valor da banca IBFC, integrada à proposta. Vamos lá. Então, educação física, palavras que podem fazer integrada à proposta pedagógica, componente curricular obrigatório. Pode ter certeza que o examinador vai trabalhar aqui com essa palavra no facultativo, né? Então, é obrigatório para educação básica. Essa palavrinha aqui também pode ser objeto de quê? De alteração por parte do examinador. Sua prática facultativa. Olha aqui, tá? O cara pode falar que é obrigatório, né? Facultativa a quem? 6 pessoas. 5, porque o inciso 5º foi revedado. Primeiro, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, quem trabalha mais de 6 horas, igual ou superior, ele está o quê? Liberado da educação física. Mas se ele quiser fazer, ele pode fazer. Tá? É claro que o cara vai querer mudar esse número na questão. 2, maior de 30 anos de idade. Digo para você, examinador adora números, né? 3, que estiver prestando serviço militar inicial. Tá? Então, se estiver prestando serviço militar inicial, é facultado. Ou, olha, outra hipótese, ó, tá? Em que situação similar, tá? Estiver obrigado à prática da educação física. Se você está fazendo uma outra atividade, que lá tem prática de educação física obrigatória, você está liberado de fazer aí a educação física, né? Ela, amparado pelo decreto tal, e que tenha prole, né? Que tenha prole. Então, essas aqui são as hipóteses, tá, da educação física. Então, regra geral, todo mundo é obrigado, né? E nós temos 5 hipóteses. Agora vamos voltar para a questão, né? Voltar para a questão. Ou seja, a IBFC faz questões bastante tranquilas, não tem do que a gente reclamar, né? Vamos lá. Considerando as disposições da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e base para a educação nacional, assinale a alternativa correta sobre a educação física. Tá? A educação física integrada à proposta pedagógica, que é a correta, comando, correta educação física. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Bacana, tranquilo. CAPT, né? CAPT do parágrafo 3º do artigo 26, né? Sendo sua prática facultativa a todos os alunos. Está errado, porque não são a todos, né? Somente em quantas hipóteses? 5 hipóteses, né? Na verdade, são 5 hipóteses previstas nesse, né? Previsto, né? Então está errada. B, a educação básica, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório. Bacana. Da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas. Não, é o quê? A 6 horas, né? Então, são 6 horas, né? Está errada essa questão aqui, né? Porque não é 4, são 6. Letra C. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola, componente curricular obrigatório da educação básica, tranquilo, sendo a sua prática facultativa o aluno que tem a prole. Exatamente, isso aqui é o inciso 6º do parágrafo 3º, né? Do artigo 26, salvo engano. Então, a alternativa correta é a letra C. D. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática obrigatória ao aluno que estiver prestando serviço militar inicial. Não, se o cara é do serviço militar inicial, é facultativa. Então, está errada a letra D. E, finalmente, a letra E. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa. Ok, ao aluno maior de 25 anos, não é ao aluno maior de, 30 anos. Então, nós encontramos aqui
Já o gabarito é a letra C. A letra C é o gabarito da LDB. Outra questão que foi cobrada, apenas uma questão do Estatuto do Servidor Público, né? Exercício e posse, né? Lei Complementar 04. Gente, essa lei complementar ela é enorme, gigantesca, né? Ele cobrou uma questão das primeiras aulas, a posse e exercício, salvo engano, artiguinho 16, né? Vamos para a questão, né? SEDUC MT 2017 BFC, cargo de professor. Considerando as situações da Lei Complementar de Mato Grosso 0490, Estatuto do Servidor Público Civil do Estado, assinale a alternativa incorreta sobre a posse no cargo público. Mais uma vez, a banca IBFC aplicando o seu modus operandi para a elaboração de questões. Ó. Então, ele vai delimitar nas leis um assunto. Então, posse está junto do capítulo chamado posse e exercício, tá certo? Salvo engano, artigo 16, tá? Ele quer o quê? Alternativa incorreta, né? Vamos lá. Esse artigo 16, olha o modus operandi da banca IBFC. Salvo engano, tem o artigo 16, o caput, a cabeça do artigo, onde vai colocar regras gerais, né? E esse artigo, ele tem vários parágrafos, salvo engano, ele tem 5 ou 6 parágrafos, né? Então, o que o examinador fez? Ele colocou Ctrl+C e Ctrl+V em 4 desses parágrafos, pegou um daqueles e colocou um errinho e mandou você encontrar a incorreta. Então, esse foi o modo que o examinador, o pensamento que ele elaborou a questão, tá? Então, você tem que fazer uma leitura seca, né? Então, ele quer posse, incorreta, vamos lá. Em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo para a posse será contado do término do impedimento. E aí, professor? E aí eu digo que essa questão está absolutamente correta, ó. Item correto, porque é Ctrl+C e Ctrl+V do artigo 16, parágrafo 2º da LC 04, que diz, ó, em se tratando de servidor em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Ok, do término do impedimento, exatamente esse é o comando aqui. Então, a letra A está correta. Letra B. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogáveis por mais 30 dias a requerimento do interessado. Já está errado, porque nós estudamos isso na sala, né? Não são 60 dias, mas olha só o reforço pedagógico para vocês. Item incorreto, com base no artigo 16, parágrafo 1º da Lei Complementar 04. A posse ocorrerá num prazo improrrogável, tá? De 30 dias contados da publicação do ato de provimento, né? Então, antes era 30 e 30, né? Aí ele coloca prazo de 60 dias, contado do ato de provimento. Isso aqui é um dispositivo aqui lá da LOPEB, tá certo? Só que aqui é LC 04, ele quis dar uma confundida no aluno aí. Bacana? Então tá aí para a galera aí, tá? Item B é o item incorreto, né? C. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Todos os estatutos dos servidores, tanto da União, a Lei 8.112 e os outros que eu conheço, é permitido. Tá? Então, assunto comum. E outra coisa, posse por procuração específica, gente, acontece muito, cara. Cai muito isso em concurso público. Então, de acordo com o parágrafo 3º, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Letra D. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão, né? Isso aqui é uma particularidade exclusiva da LC 04, né? Então, olha aí, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso, ascensão, Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas que são de fora, que não estudaram o estatuto, podem ter surpreendido em relação a esse assunto, né? E letra E. O ato de posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, né? Então, está aqui
para vocês é Ctrl+C e Ctrl+V do parágrafo 5º. Inclusive, né, isso aqui é uma determinação da lei de improbidade administrativa que pode cobrar isso aí para vocês. Ok? Última questão, que é cobrada no concurso de cargo de professor, é a Lei 7.040. Lei 7.040 é a lei o quê? É a lei que trata da gestão democrática, né? E aí, professor, olha aí. Como que o cara gosta do tal do Conselho Fiscal, né? Olha aí, ó. Conselho Tutelar, perdão, Conselho Fiscal, ó. Então, todas as composições de conselho, assembleia, essas coisas podem cair na prova, cara. Então, você vai ter que dar uma lida na lei seca. Se você for assistir a aula, vai demorar muito tempo. Então, você tem que parar, sentar e fazer aquela leitura, tentando entender o artigo. Quando você lê o artigo, fala, isso aqui o legislador quis impedir isso. Qual que é a intenção? Porque toda vez que você lê uma lei seca e você conseguir entender a intenção do artiguinho, dos incisos, dos parágrafos, você consegue fixar o conteúdo. É a dica que eu dou. Vamos lá. Considerando as disposições da Lei Estadual de Mato Grosso, 7.040, Gestão Democrática, de 98, assinale a alternativa correta sobre, né? Conselho Fiscal. Então, o assunto é o Conselho Fiscal. Vamos seguir a metodologia, tá? Então, é o seguinte, lá no artigo 37, ele fala do Conselho Fiscal. O que diz o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal compõe-se de 3 membros efetivos e 3 suplentes, escolhidos anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os membros da comunidade escolar. É vedada a eleição de aluno ao Conselho Fiscal, salvo se maior de 21 anos, né? É vedada a eleição de aluno para o Conselho Fiscal, salvo se maior, então só pode maior de 21 anos, né, que vai ter responsabilidade. O que o legislador vai fazer? Qual que é o padrão da EBFC? Vai trabalhar aqui, ó, membros efetivos, 3, suplentes, 3, entendeu? Vai mudar isso aí, ó, anualmente, vai falar que é semestralmente, mensalmente, quadrimestralmente, enfim, né? Ó, por onde? Assembleia Geral. Assembleia Geral pode ser fruto da próxima questão, você tem que ler esse cara aqui. Tá? Conselho Fiscal, eleição do aluno só para maiores de 21 anos. É isso que a banca vai estar cobrando, né? Então vamos para as questões. Letra A. Conselho Fiscal compõe-se de 2 membros efetivos. Fora. Por quê? É 3 e 3. Eu vou nem ler o restante. B. O Conselho Fiscal compõe-se de 3 membros efetivos. Correto. 3 suplentes corretos. Escolhidos semestralmente. Errado. Escolhidos anualmente, né? Ó, diretor de escola, também tem que dar uma lida nisso aí, pode cair na prova, tá? Conselho Fiscal compõe-se de 2 membros, fora, é 3, 3. D, Conselho Fiscal compõe-se de 3 membros efetivos, correto, 3 membros suplentes, corretos, escolhidos anualmente, opa, tá correto, pela Assembleia Geral Ordinária, correto, dentre os membros da comunidade escolar, correto, sendo vedada a eleição de aluno, salvo se maior de 21 anos. Então, nós já encontramos o gabarito, que é a letra D de dado. O Conselho Fiscal compõe-se de 3 membros efetivos e 3 suplentes, escolhidos semestralmente. Está errado porque é anualmente, né? Então, está aí para a galera aí, tá? Corrigir aqui a prova de vocês da SEDUC. Não cabe recurso em nenhuma questão. Bacana? Pessoal, reta final, os últimos dias, vamos lá, respire fundo aí, tá certo? Acredite no seu potencial, você pode chegar lá, se Deus quiser, ok? Fortíssimo abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.